Eu vou conversar agora com o jornalista, escritor, presidente da Academia Piauiense de Letras, meu querido amigo Zósimo Tavares, que está lançando na sexta-feira este livro sobre a história do Hospital Getúlio Vargas, o maior hospital público do Piauí, que completou 8 décadas, 80 anos, no ano passado, em plena pandemia, né? Foi uma data bem diferente, né? Você completar 80 anos num período onde ele estava sendo testado, na verdade, né? A eficiência dele estava sendo testada. E o Zósimo traz mais uma lacuna, preenche mais uma lacuna da nossa história. A gente precisa fazer esses resgates. Quero saber um pouco, seja bem-vindo, muito obrigado, sobre a história do livro, a história da história. Boa noite para você. Vamos lembrar que estamos ao vivo, então podemos dar uma boa noite sem nenhum problema, não é isso? 7 estados em canal aberto. Então, um abraço para todos, cumprimentos a todos. Esse livro, ele nasceu justamente dessa curiosidade que temos. O Hospital Getúlio Vargas é a maior obra pública do Piauí até os anos 70. Então, quantos anos o Piauí tem até lá? E até os anos 70. Depois veio a barragem de Boa Esperança e apareceram outras obras, Albertão e outras obras grandiosas. Mas até ali foi o Hospital Getúlio Vargas, construído com recursos próprios do Estado à época. Não havia dinheiro federal? Entre 1937 e 1941, que foi a época da construção dele. Levou 4 anos. 4 Não anos. havia dinheiro federal? Não havia dinheiro federal. O governo federal aportou recursos, era o governo Vargas, vamos lembrar, aportou recursos já para a instalação, né? A instalação, os equipamentos. E ele foi inaugurado em maio, mas só começou a funcionar em setembro, porque ainda não estava preparado. A gente tem algumas fotos históricas que o Zósimo Tavares resgatou e estão no livro dele, que a gente vai começar a mostrar a partir de agora e o Zósimo vai comentar. Ele sempre foi, claro, óbvio, uma obra daquele tamanho. A entrada sempre foi ali para Frei Serafim. Que não era Frei Serafim, à época... Tinha outro nome. Tinha outro nome. Aquilo era a Estrada Real, aquilo era já a zona rural quase de Teresina. Tinha muitas chácaras e ali onde é o Hospital Getúlio Vargas era uma vacaria. Uma vacaria? Uma olaria. Vacaria e olaria. E o proprietário, Juvencio Carvalho, doou um terreno de 100 metros de frente por 400 de fundo para a construção do Hospital Getúlio Vargas. Então ali era a estrada real. E os rebanhos chegavam do interior do estado para serem abatidos no matadouro por ali, não é? Sim, também. E dali ia sair no Porto do Por Enquanto, que atravessava a cidade. Então, essa época aí, aquele espaço ali estava sendo urbanizado, ainda não estava sendo urbanizado, estava sendo arborizado, chamava-se Avenida Getúlio Vargas, que era... Que deu nome ao hospital. Por acaso era o presidente de plantão, não é? Esse salão nobre ainda existe, Zósimo? Existe, esse salão nobre, e tem umas cadeiras aí que são da época também. Tem umas novas, né? Mas tem umas cadeiras da época, aquelas mais... 1937, por aí. Aí a inauguração foi em 1941. 41. Quem era o governador à época? Você era Leônidas Melo. Isso, era Leônidas Melo, que era médico. Ele era o quê do Guilherme Melo, do ex-governador Guilherme Melo? Avô? Não. Bisavô? Ou era outra família, É outra né? família. O Guilherme era parente do Matias Olímpio de Melo. Olímpio de Melo. E João Mendes Olímpio de Melo, que foi prefeito de Teresina, era o pai dele. O prédio, a gente está vendo, é suntuoso, mas havia recursos humanos e equipamentos que propiciassem uma medicina de qualidade naquela época? Essa era o sonho do doutor Leônidas, né? Ele chegou aqui, ele estudou no Rio de Janeiro, já vinha com a concepção de hospital e de saúde pública bem diferente e quis dar esse choque aqui no Piauí. Essa imagem aí mostra o hospital na época da inauguração com 2 andares. Fato, 2 andares. Verdade. Ele foi projetado para 3 andares, mas o dinheiro não deu e nem havia demanda. Nesse tamanho aí, o hospital foi chamado de elefante branco pela oposição, porque onde é que iam achar doente e como é que o governo ia manter um hospital desse tamanho? Gente, é quase um caso de Eudorico Paraguaçu, que fez o cemitério e não tinha quem enterrar. Então a oposição disse, olha, fez o hospital, mas não tem doente para colocar. Mais ou menos isso. Mas foi muito diferente desse aí, porque era uma obra visionária, mas uma obra que em pouco tempo estava sem ocupada. Dúvida. Uma obra necessária. O do Eudorico Paraguaçu passou muito tempo, eu não sei nem se já foi inaugurado até hoje. Mas o Hospital Getúlio Vargas, então ele começou assim grande. Aí foi fazer a primeira reforma como hospital-escola.
A Certo. noção, a ideia do Dr. Leônidas Melo, construtor do hospital, era fazer um hospital das clínicas, né, e um hospital escola. E ele já ganhou o terceiro pavimento, que é aí nessa imagem, Isso. já na primeira grande reforma que ele teve, que foi no começo dos anos 60, no governo Petrônio Portela. Então ele ganhou o terceiro pavimento ali naquele momento. E de lá para cá passou por várias reformas, inclusive agora, recentemente, teve a última. Eu lembro, Zósimo, que quando eu comecei a fazer jornalismo, na década de 1990, o Hospital Getúlio Vargas era notícia quase todo dia, Sim. porque ele não atendia mais a demanda, não havia um pronto-socorro municipal, e as pessoas ficavam nas macas ali nos corredores, atendidas até dentro de banheiro, e a gente tem um herói daquela época, justiça seja feita, o doutor Francisco Ramos, ex-deputado estadual, foi deputado agora já próximo de falecer. O doutor Chico Ramos, que aliás, ele dava a vida dele, né? Era Sim. dentro daquele hospital. Ou seja, o hospital ele tem uma história de altos e baixos. Sim, é um hospital grandioso e de muitos desafios. E como você diz, de altos e baixos. Passou por momentos difíceis, não deu conta em muitos momentos. E hoje é um hospital. Mas a vida, por quê? Porque ele foi tão bom, começou tão bom, que logo se tornou um hospital de referência. E como não havia hospital nesse padrão, nem no interior do Piauí, nem no interior do Maranhão, nem do Pará, em vários estados, ele virou uma referência regional. Você diria que o Hospital Getúlio Vargas foi um dos principais responsáveis por tornar Teresina um polo regional de saúde? Não foi um dos principais, não, foi o principal. O principal, É né? ele que é a matriz de todo esse sistema de saúde que o Piauí tem hoje. Nasceu com o Hospital Getúlio Vargas. Então, em torno dele foram sendo criados os outros hospitais, públicos e particulares. Ora, o primeiro hospital particular já é da década de 60, 65, 66. Mais de 20 anos depois, 65, 66, e o pessoal que fundou esse hospital particular saiu todo do HGV. O que fundou o São Marcos saiu todo do HGV. O que fundou Santa Maria, do HGV. Então, o HGV foi a matriz de tudo, de todos esses hospitais. O livro traz alguns marcos da medicina que passaram pelo HGV? Sim, justamente essa fase, né, da criação do polo de saúde, primeiro estadual, regional, agora depois a consolidação desse polo, a ampliação do polo e a criação da Universidade, do curso de medicina da Universidade Federal do Piauí. Não havia nem Universidade Federal. Para criar o curso precisava, para criar a universidade precisava da universidade. Precisava da faculdade de medicina. Então foi criada a faculdade de medicina em 68 e ela foi uma das 5 faculdades que contribuíram para a criação da universidade. Faculdade de medicina. Então ela passou pouco tempo como faculdade de medicina, 68, e já em 71 estava sendo instalada a Universidade Federal do Piauí. E agora na pandemia, um novo teste para o Hospital Getúlio Vargas. A vida toda, Ari, quando você lê o livro, o Hospital Getúlio Vargas passando por prova de fogo o tempo todo. Inclusive nos 80 anos agora foi no auge da Covid, né, durante o ano de 2020, e lá foi um quartel-general da Covid aqui no Piauí. Mas hoje ele ganhou outra função, o Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital, um hospital de alta complexidade. Inclusive ganhou agora uma certificação do Ministério da Saúde. Esses casos mais complicados que a rede particular não faz, ou porque não tem a capacidade técnica, ou porque é muito caro, é o Hospital Getúlio Vargas que passa a fazer. É verdade, aqueles atendimentos de urgência e emergência que eram lá, estão no HUT, né? Isso. E o Getúlio Vargas está fazendo cirurgias, inclusive a gente tem noticiado algumas cirurgias aí inéditas, pioneiras, que vem acontecendo. Vai ser lançado sexta-feira, vai ter uma noite de autógrafos. Fala pra gente do lançamento. Não, mas vai ter um amanhã. Será às 9 horas da manhã no auditório do Hospital Getúlio Vargas. O lançamento desse Melhor livro lugar vai ser lá. É um convite da direção do hospital, da Fundação Hospitalar do Piauí, Mendes, né? da Fundação Hospitalar do Piauí, e que está patrocinando esse lançamento e com a apresentação do Dr. Luiz Ayrton Santos Júnior, que mastologista, referência mastologista, na área dele, é um médico, pesquisador e é inclusive professor de História da Medicina na Universidade Estadual do Piauí.
agora, sexta-feira, às 9 horas da manhã, o lançamento do livro, mais um livro do Zósimo Tavares, sobre a história desses 81 anos do maior hospital do estado do Piauí, que é o Hospital Getúlio Vargas. Muito bem, iremos cobrir. É um livro difícil de ser feito por causa do custo, da pesquisa, Sim, da demora. percebe-se que é um E eu biscoito recebi fino, tá uma aqui, ó. emenda orçamentária do deputado Pablo Santos, Que é médico e que Médico. presidiu a Fundação Hospitalar. Exatamente, que foi que viabilizou a produção Parabéns, do livro. deputado Pablo Santos, é isso mesmo. Tem que investir na história, no resgate da nossa história. Uma lacuna, olha aqui o doutor Chico Ramos. Isso. E aí, Ari, esse livro, ele está contando a história do Hospital Getúlio Vargas, mas está contextualizando, né? Sim. Como é que era a medicina nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, quais foram as pessoas que marcaram a medicina e a história do HGV, como é que era Teresina naquela época, como foi a evolução da cidade, do Piauí, como é que evoluiu a medicina do Piauí, onde estão os principais hospitais públicos do Piauí, tudo isso está sendo mostrado nesse livro.